Boa noite a todos. Vamos aqui para a nossa última aula de probabilidade de inferência, última aula de estatística 2, no caso. A gente vai falar aqui sobre diferentes caudas no teste de hipótese. Quando a gente faz um teste de hipótese, no seu problema, você quer chegar numa inferência sobre algo. E quando você chega a fazer uma inferência sobre algo, essa inferência depende do que você está discutindo. Então, geralmente, a gente pode discutir algumas coisas. Por exemplo, vamos aqui para o quadro. Então a gente pode, por exemplo, chegar aqui, ó, e falar que se a sua média 1 é igual à sua média 2. Ou talvez ter como alternativa a média 1 ser diferente da média 2. Isso aqui é algo que a gente pode concluir, ser igual ou ser diferente. Mas a gente também pode fazer um caminho inverso. Por exemplo, a média 1 ser menor que a média 2. Ou a média 1 ser igual ou maior que a média 2. Então a gente tem aqui umas situações que a gente pode fazer. Repara, ser diferente significa ser tanto menor ou maior, né? Então, quando a gente fala aqui de ser diferente, a gente está falando aqui de você pode tanto ser maior quanto menor, então a gente pode ter aqui tanto o limite superior quanto o limite inferior. Você discutir se algo de fato é menor que outro é você ter só um limite inferior. E você discutir se algo é maior que outro é só você ter um limite superior. Então, quando a gente fala aqui sobre média em geral, sobre teste de hipótese, a gente sempre está fazendo uma discussão aqui se a média é igual ou diferente, se é igual ou menor, se é igual ou maior. E como a gente faz, como a gente chega nessas conclusões, a gente chega nela criando limite, né? Se está dentro do limite, a gente fala que é igual. Se está fora do limite, a gente fala que é diferente. Se está dentro do limite, a gente fala que é igual. Se está abaixo do limite, a gente fala que é menor. Se está dentro do limite, a gente fala que é igual. Se está acima do limite, a gente fala que é maior. Então, ser maior, ser menor ou ser diferente depende do intervalo que você cria e depende do problema que você cria. Então, vamos olhar aqui agora para os nossos justamente exemplos. Vamos criar aqui, ó. Vamos ler esse exemplo. Uma máquina automática para encher pacotes de café enche-os segundo uma distribuição normal, com média, no caso aqui, média da população, U, e variância sempre igual a 500 gramas e 400 gramas, respectivamente. Então, a gente tem aqui 500 gramas de média e variância de 400, tá? A máquina foi regulada para média 500. Então, é a média que deveria ser, né? Tá tudo certinho aqui. 500 de média, 500 é a média de fato. Desejamos periodicamente colher uma amostra de 16 pacotes e verificar se a produção está sob controle. Isto é, a produção tem 500 gramas ou não de média. Se uma dessas amostras apresentasse uma média de 492, você pararia ou não a produção para regular a máquina com 1% de confiança, de significância? Repara aqui então, a gente tem aqui uma população que é 500 de gramas de média, tá? E a gente chegou e viu que deu 492 gramas a nossa amostragem. O que eu gostaria de vocês? Quando a gente faz o teste de hipótese, então, gente, a gente vai criar limites para poder dizer se aquela amostragem ela está diferente da população ou não. Nesse caso aqui é diferente. A gente quer saber se a amostragem é igual a 500, essa é a nossa hipótese nula, ou a nossa amostragem é diferente de 500. Para você poder dizer se algo é diferente ou não, você vai tomar como base a probabilidade daquilo ser diferente ou não. No caso, o problema falou que ele quer 1% de significância. Então, em outras palavras, ele quer dizer que é diferente só quando você tem 0,5% de chance de ser diferente. No caso, 0,5% de chance para cima e 0,5% de chance para baixo. E aí vai somar 1% nos dois. 0,5 mais 0,5 dá 1%. Então vamos lá. A gente pararia a situação nesse caso ou não? Bom, para a gente parar a situação, a gente vai ter que calcular primeiro o limite inferior e depois o limite superior. Se estiver dentro dos limites, está tudo certo. A gente considera que ainda faz parte, né? Existe uma probabilidade alta de uma população de 500 gramas de ter batido naquela amostragem.
Agora, se ficar fora dos limites, a probabilidade disso acontecer fica muito baixa. Então a gente vai passar a considerar que a média populacional provavelmente não é 500 gramas, é outra média. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. O limite inferior vai ser igual a 500 menos, tá? 500 menos o Z. Qual é o Z de 49,5%, gente? Porque é 49,5% cá e 49,5% para lá. Vamos aqui ver, o Z de 49,5% é, no caso aqui, deixa eu ver se eu acho, 2,58. É 2,58 Z, tá? Aí, no caso, lembrando da fórmula, a fórmula é limite inferior vai ser igual a x bar, né, que é a amostragem que você achou, menos o Z vezes desvio padrão sobre, no caso aqui, raiz de N. Tá? Então, o desvio padrão aqui, no caso, é raiz de 400, já que a variância é 400, e a raiz de N são 16 pacotes, então raiz de 16. A gente vai reparar aqui que o nosso limite inferior, quando a gente faz esse cálculo, é igual a 487,1. O nosso limite superior vai ser 500 mais isso aqui, 2,58 vezes raiz de 400 sobre raiz de 16, que vai dar 512,9. Então, quais são os nossos limites aqui? 487,1, 512,9. Dentro desses limites, desses dois números aqui, a gente vai considerar que esse pacote de café ele está com 500 gramas de média mesmo de população. Só que, como é uma amostragem, né? E a máquina ela erra um pouco para lá, ela só está errando um pouco para o lado, um pouco para o outro, faz parte. Mas está dentro desses dois, é considerado média 500. Se ficar abaixo de 487, provavelmente ficou uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então, provavelmente, a gente vai poder dizer que está diferente de 500. Se for acima de 412,9, aí a gente vai dizer que também está diferente de 500, tá? Que já começa a ficar muito pouco provável disso acontecer. Mas enquanto estiver aqui dentro, a gente vai dizer que é provável, que faz parte, tá? Então, no caso, a gente fez a amostragem e achou 492. Como a gente achou 492, gente, a gente só tem que aumentar. Infelizmente, quer dizer que a pessoa que vai receber esse pacote de café aqui vai receber um pacote de café com menos gramas que 500 gramas, tá? Mas que faz parte, porque a máquina ela não é perfeita. Ela vai errar um pouco para lá e um pouco para cá. Então, mas tá dentro, tá vendo? Tá dentro dos limites. Então tá tudo correto. Então, como o x não pertence à região crítica, nossa conclusão será de não rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula de a média ser 500. Então a gente vai manter a hipótese nula, a média 500 mesmo faz parte. A gente não vai parar a produção e vai considerar que está tudo normal. Esse pacote de café é um pacote já com 500 gramas, tá? Vamos agora para outro exercício. Na indústria cerâmica, avalia-se sistematicamente a resistência de amostras de massas cerâmicas após o processo de queima. Dessas avaliações, sabe-se que certo tipo de massa tem resistência mecânica aproximadamente normal, com média 53 e variância 16. Tá, então vamos lá. E dessa vez tem média 56, 53. Deixa eu até pegar aqui outra caneta. Média 53 e variância 16, tá? Variância 16 é a mesma coisa que desvio padrão 4. Após a troca de alguns fornecedores de matéria-prima, desejo verificar se houve alteração na qualidade. Uma amostra de 15 corpos de prova de massa cerâmica acusou média 50. Então, 15 teve média 50, tá? Qual é a conclusão, o nível de significância de 5%? Vamos lá. 5% de significância significa que você topa errar 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Show de bola? A gente tem aqui uma hipótese nula que a sua média é 53. E se tem uma hipótese alternativa que a média é diferente de 53. Em outras palavras, você tá desconfiado aqui que a qualidade mudou. Não está preocupado se a qualidade piorou, né? Só se uma qualidade mudou. Teve alteração na qualidade. Então pode ser tanto para melhor quanto para pior, tá?
Bom, você está desconfiado disso e você chegou à conclusão, e você viu aqui, fez uma amostragem de 15 e chegou que é 50 e não mais 53. Tá bem, vamos criar aqui os limites inferiores e limites superiores, tá? E vamos tentar calcular eles. Limite inferior vai ser igual a 53 menos. Qual é o z de 2,5? O z de 2,5 é você olhar na tabela 47,5% de probabilidade, tá? Então, no caso, o z de 47,5% é 1,96. 1,96 para cá, então é 1,96 no lugar do z aqui da fórmula, tá? Vezes o nosso desvio padrão, que é 4 sobre raiz de 15, no caso, né? Raiz de 15, ou raiz... No caso, são 16 pacotes. Não, peraí, eu estou em outro exercício. São 15 corpos. Então, a raiz de 15. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui para calcular esse limite, tá? Vamos fazer aqui 53 menos 1,96 vezes 4 sobre raiz SQRT de 15. Dá 50,97 limite inferior. E limite superior é 53 mais 1,96 vezes 4 sobre raiz de 15. A gente vai somar isso aqui. 55,02. Repara então, como a gente tem aqui os limites 50,97, 55,02, dentro desses limites, a gente vai considerar que está tudo normal e que a qualidade ainda continua a mesma. Só que a gente achou 50 na amostragem, que fica abaixo do limite inferior. Então a gente pode afirmar aqui com 5% de significância. Em outras palavras, a gente pode acabar errando. Repara que o 53 pode ser que você erre de vez em quando, sim. Mas a gente pode afirmar com 5% de significância que de fato, com essa média amostral de 50, que provavelmente a gente pode rejeitar aqui a hipótese nula e passar a considerar a hipótese alternativa, que a média da população é diferente de 53, tá? Bom, esse tipo de exercício, gente, pode ser resolvido de duas formas. A gente resolveu dessa forma aqui, que é que você cria os limites e você vê se está dentro do limite ou não está dentro do limite. Eu acho muito mais prático de entender desse jeito, que é só ver se está dentro do limite ou não. A outra forma é você calcular a probabilidade de dar 50. E se a probabilidade de dar 50 está muito abaixo da sua significância, está abaixo dela, significa que você vai rejeitar a hipótese nula, porque quer dizer que é muito provável de dar esse número aqui, então provavelmente a população não tem média 53. Então vamos calcular aqui qual é a probabilidade de dar 50. A probabilidade de dar 50 é 50 menos 53 dividido por 4 sobre raiz de 15. Esse aqui é o z na distribuição normal de dar 50. Esse z na distribuição normal de dar 50 é equivalente a menos 2,9. E se você for ver na tabela, 2,9, z de 2,9 é 0,79%. É uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então, é muito pouco provável que seja 50. Se de fato a média for 53, só 0,79% das vezes vai ser 50. Então você vai errar 0,79%? Vai. Mas eu prefiro errar 0,79% das vezes, né, e acertar 99, alguns outros por cento das vezes. Então repara que o Z de menos 2,9, que é isso aqui, né? Ele é um Z tão grande que a probabilidade dele vira tão pequena, né, que é 0,79, que a gente pode dizer, olha, está muito abaixo da significância. Então, de fato, é tão pouco provável que a gente pode dizer que provavelmente então a média não é 53, a média deve ser outro número, tá? Então, isso aqui é a forma como a gente faz teste de hipótese. A gente tem aqui uma hipótese nula, a gente quer ver se rejeita ela ou não. Para ver se rejeita ela, a gente vê a probabilidade de acontecer tal elemento, ou a gente faz o nosso intervalo de confiança. Se tiver dentro do intervalo, a gente vai dizer que a gente não pode rejeitar a hipótese nula, ou se a probabilidade for muito pequena ou estiver fora do intervalo, a gente vai poder dizer que a gente pode rejeitar a hipótese nula e passar a considerar a hipótese alternativa, tá?
É mais ou menos assim que a gente faz. Lembrando que você pode ter exercícios, por exemplo, que ele pode discutir se a qualidade é inferior, não se a qualidade é diferente. Se fosse diferente, se fosse inferior e não diferente, a hipótese nula seria 53 e a hipótese alternativa seria U é menor que 53, tá? Aí no caso aqui a gente não ia considerar limite superior, a gente só ia ver o limite inferior. E no caso aqui, isso aqui seria 50%. A gente iria botar toda a nossa probabilidade para esse lado aqui. Então aqui ficaria 5% de confiança e aqui ficaria 45% de confiança. Então, assim, dependendo do tipo de teste que você faz, você muda o que seriam os limites, o que seria o intervalo, tá? É só lembrar aqui que o que a gente está preocupado é qual é a probabilidade de tal elemento acontecer. E se a probabilidade for muito pequena, a gente vai rejeitar a hipótese nula e vai passar a considerar a alternativa. Só isso, tá? Se fosse fazer um resumo do que a gente está fazendo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido como que funciona um teste de hipótese. Qualquer coisa a gente se vê em estatística 3.